O catequista não é só quem ensina a palavra, mas é quem vive e transmite com a vida o ensinamento da palavra santa de Deus. E todos nós, batizados, a Igreja de Cristo, somos chamados a ser também catequistas, uns dos outros, com o nosso modo de vida, ensinando muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Pois as palavras são muito fáceis de serem ditas, difícil é testemunhar aquilo que se prega. Observemos o tanto de religião que nós temos em nosso país. No entanto, quanta miséria, quanta fome, quanto abandono. Há muitos falando de Deus e poucos mostrando Deus com a atitude concreta de sua vida. Por isso a liturgia da palavra de hoje, ela vem ao nosso encontro para nos fazer uma pergunta. E é o próprio Deus quem nos pergunta: que religião nós praticamos? A experiência religiosa que nós praticamos, ela está fundamentada na palavra de Deus, que é vida e salvação, ou está fundamentada em costumes humanos, em tradições humanas? Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, no livro de Deuteronômio, esta exortação ao povo. Deuteronômio significa a interpretação, a segunda interpretação da lei. E ela nos lembra com clareza: nada acrescenteis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor. Nós todos conhecemos bem os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus perfeitamente deu a Moisés para normatizar a vida do seu povo, para que entre eles houvesse sempre a justiça social, o respeito, e que toda a comunidade de Israel crescesse no temor a Deus e no respeito mútuo, e assim todos se pusessem na defesa da vida, um cuidando e protegendo o outro. Mas, ao passar dos séculos, esta lei não só foi acrescentada, como muitas vezes ignorada, como em nossos dias também. Quando Jesus veio e exerceu seu ministério, ele encontrou uma religião judaica totalmente distante daquilo que Deus esperava. Dos 10 mandamentos, os judeus criaram mais de 630 preceitos. Ora, nós podemos nos perguntar: Jesus, para nós cristãos, resumiu os 10 mandamentos em 2. Quando lhe indagaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele claramente respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e só a ele prestarás culto. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus acrescentou: estes 2 não tem mais nada importante, nem os profetas, nem a antiga lei. O supremo mandamento da lei de Cristo é amar a Deus e amar ao próximo. E nós sequer conseguimos fazer isto. Amar a Deus é muito fácil, a gente não vê, ele não incomoda. Aí todo mundo ama a Deus, embora poucos o respeitam e o obedecem. Agora, amar o próximo é uma tarefa difícil, porque muitas vezes do próximo a gente tem vontade de torcer o pescoço. Que nós bem sabemos os próximos que estão próximos de nós. Então, amar talvez seja o maior desafio da vida cristã. Mas sem o amor a Deus e ao próximo, nenhuma religião é verdadeira e agrada a Deus. Agora, se nós não conseguimos viver 2,
Como os judeus conseguiam viver mais de 630. E entre eles, nós ouvimos no evangelho de hoje. Lavar as mãos antes do almoço, antes da comida, era um preceito da lei judaica. E não fazê-lo havia punição. O que para nós hoje é higiene, que se espera que todo bom cristão e todo ser vivente, antes das suas refeições, lave bem as mãos. No tempo de Jesus, isto era uma lei religiosa, e quem não fazia era punido. Um modo como lavar vasilhas, pratos de cobre. Tinha que seguir aquele preceito, ou seja, a religião que era para promover a vida e garantir o bem de todos, tornou-se uma religião excludente, massacrante, que privilegiava alguns, poucos, e favorecia e desfavorecia a grande parte do povo pobre, do povo simples. O que era para libertar tornou-se para o povo um jugo e um peso. E eles indagam então a Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Eram duas classes de um mesmo povo. Não é muito diferente na nossa igreja. E todas as igrejas há sempre ministérios diferentes. Na nossa igreja católica nós temos pastorais, nós temos movimentos, cada um com uma espiritualidade, cada um com um modo de se expressar na fé, mas todos somos católicos. Isto não é um mal, isto é bom. O mal é quando um quer ser mais que o outro, mais santo que o outro, o que Jesus encontrou no templo de Jerusalém. E assim ele foi indagado: por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de tomarem a refeição? Eles não cumprem a lei. E Jesus usa uma citação do grande profeta Isaías. Bem profetizou a vosso respeito o profeta Isaías, raça de hipócritas. Vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o coração está bastante distante de Deus. Esta expressão, se Jesus voltasse hoje, em todas as igrejas, seria a que ele mais iria usar. Porque de hipócritas o mundo está cheio e começa dentro das religiões. Todas, inclusive a nossa religião católica. Pregamos uma coisa e vivemos outra. Muitas vezes dentro da igreja somos ovelhas e carneiros que a lã até brilha. Quando saímos da igreja, lobos ferozes. Ouvimos a palavra o tempo todo, mas na hora de tomar uma decisão, a palavra de Deus está bastante distante. Por isso sofremos tanto. E Jesus lembra aos fariseus que não é o que entra que torna uma pessoa impura, mas é o que sai. E aqui ele enumera no Evangelho quais são as atitudes que tornam uma pessoa impura diante de Deus. É ser incapaz de amar, é fazer o mal, é escarnecer do outro, é ser injusto, é mentir, é assassinar, ou seja, tirar a vida e a dignidade do outro. Muitas vezes, nós temos uma consciência tão tranquila porque rezamos ou vamos à igreja, mas não nos perguntamos: estamos de fato fazendo a vontade de Deus? A nossa prática religiosa transforma a nossa vida? Ou ela simplesmente nos acomoda a sermos o que somos e não mudarmos jamais? Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que põe a palavra de Deus em prática. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, esta celebração deve nos questionar. É Deus quem nos questiona. A nossa prática religiosa, a nossa religião nos transforma em pessoas melhores, capazes de amar a Deus e ao próximo,
de ajudar aquele que necessita, ou nós também vivemos sobre tradições humanas, e criando tantos subterfúgios para fugir do nosso compromisso de amar a Deus e ao próximo? E dentro da nossa Igreja Católica, olha o quanto tem. É tanta tradição, é tanta devoção e pouco amor, pouca misericórdia, pouca caridade. É um esforço que muitos têm de passar uma manhã inteira na igreja rezando 1000 Ave Maria e é incapaz de estender a mão para ajudar quem está caído, vestir quem está nu, dar comida a quem tem fome. Do que adianta rezar 1000 Ave Maria se eu sou incapaz de ajudar um irmão que sofre? Há uma preocupação em cantar e rezar na língua dos anjos e uma incapacidade de escutar o grito do sofredor. A língua dos anjos não nos levará para o céu. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer, de todos os dons, esse é o mais inferior. Ele edifica somente quem ora. O livro de Eclesiástico diz, antes procurai profetizar na vida do irmão, para edificar o irmão, porque quem ora, a língua dos anjos, ora para edificar a si próprio. E o cristão não vive para si, nós vivemos para Deus e para o próximo. Por isso que São Tiago, na segunda leitura, vai nos exortar. Ele diz, sede praticantes da palavra, não meros ouvintes. E a religião verdadeira é esta que agrada a Deus. Ela é pura e sem mancha quando ela dá assistência aos órfãos e às viúvas em suas tribulações e não se deixa contaminar pelo mundo. Muitas vezes nós vemos crescer em nossas igrejas tantas devoções e diminui cada vez mais o amor ao próximo, o respeito, a ajuda aos que necessitam. É triste ver os presbitérios de muitas paróquias se tornarem um palco para muitos padres fazerem o seu show e atrair o povo para si e não para Deus. Quando não se torna um palanque político para promover políticos corruptos, enganadores, mentirosos, que só vêm usar da igreja para enganar e seduzir o povo. A casa do Senhor tem que ser o lugar de encontro com Deus que transforma a nossa vida. Se a prática religiosa minha e sua não nos modifica, ela é vã, ela é vazia, porque São Tiago também vai dizer, mostra-me tua fé com as palavras, e eu mostro a minha com as obras. E vamos ver qual é a que se sustenta diante de Deus. Amados irmãos, nós que hoje temos a graça de batizar estes adolescentes, peçamos a Deus que nos faça realmente catequistas na vida deles, exemplos, para que eles cresçam no temor a Deus, no respeito a Deus. Porque se para nós este mundo está difícil, imagine esses adolescentes daqui a 15 anos, que mundo eles encontrarão? Eles precisarão estar muito mais fortes e preparados do que nós para não sofrer tanto. E só Deus, com sua palavra, pode nos dar esta graça. Ensine a seus filhos que é impossível viver sem Deus. Deus é o fundamento da nossa vida cristã. O amor a Deus e ao próximo é o alicerce da nossa espiritualidade cristã. Sem amor, não podemos agradar a Deus. Não adianta a gente ficar correndo de igreja em igreja, atrás de milagre. Sem fé e sem conversão, milagre não acontece. O padre Cícero dizia no Juazeiro, aqueles romeiros que andavam ao seu encontro com tanto sacrifício, ele dizia com muita simplicidade, meus amiguinhos, quando Deus quer,
água é remédio. Ou seja, tenham fé. Não precisa tanto sacrifício. Tenham fé. E a fé nasce da palavra acolhida no coração. A fé entra pelo ouvido de São Paulo, na palavra acolhida, na palavra vivida. Não só ouvida, mas também vivida. Que Deus nos abençoe neste dia. Enriqueça a nossa igreja de bons catequistas e a estes adolescentes o Senhor revista com os dons do Espírito Santo, para se tornarem cristãos melhores do que nós, mais praticantes da palavra do que ouvintes, com auxílio do Espírito Santo e o nosso testemunho de vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.